Inglês do cotidiano. Tema da aula: do ou does, como verbo. Aula 4.5. O do ou does pode ser utilizado como verbo, traduzido como fazer, auxiliar, para transformar frases afirmativas em interrogativas, auxiliar, para transformar frases afirmativas em negativas. Na aula de hoje, estaremos estudando o do ou does sendo utilizado como verbo, que neste caso ele é traduzido como fazer. Primeiro ponto importante. Após os pronomes I, you, we e o they, utilizamos o do. E após os pronomes he, she e it, utilizamos o does. Aqui nós vamos aprender a conjugar o verbo to do, que é o verbo fazer, no presente do indicativo. E eu peço que você repita comigo cada uma das expressões. So listen and repeat. Ouça e repita. I do. Eu faço. You do. Você faz ou tu fazes. He does. Ele faz. She does. Ela faz. It does. Ele ou ela faz. We do. Nós fazemos. You do. Vocês fazem ou vós fazeis. They do. Eles ou elas fazem. Lembrando, com relação ao que nós acabamos de verificar no slide anterior, que nós vamos utilizar o do após os pronomes I, you, we, you e o they, como vocês podem observar nesse slide aqui. E nós vamos utilizar o does após os pronomes he, she e it. Neste caso, nós estamos conjugando o verbo to do, que é o verbo fazer, no presente do indicativo. E eu peço que vocês revisem a nossa aula sobre o tema conjugação dos verbos em inglês no presente. Lá nós verificamos que os verbos eles só serão conjugados estando na terceira pessoa do singular. Então, nesse slide que nós estamos verificando, vamos observar que o verbo do ele está sendo conjugado no presente após os pronomes he, she e it. Por quê? Porque o pronome he ele é um pronome pessoal que está na terceira pessoa do singular masculino. Então, neste caso, o verbo do vai ser conjugado. Depois nós temos she does. She é um pronome pessoal que está na terceira pessoa do singular feminino. Então, por isso que nós temos aqui she does, o verbo do sendo conjugado. E nós temos o it, que é um pronome pessoal na terceira pessoa do singular neutro. Então, nesse caso, o do também está sendo conjugado. E também nós já aprendemos que quando nós vamos estudar, quando nós vamos conjugar um verbo em inglês no presente, quando esse verbo ele acabar com a letra O, aí quando nós vamos conjugar esse verbo, nós vamos acrescentar as letras ES. E o verbo do, ele acaba com a letra O. Então, quando nós vamos conjugar ele, nós vamos acrescentar as letras ES. Por isso, peço que vocês façam aí uma revisão
do tema da nossa aula, a conjugação dos verbos em inglês no presente. Ok? Vamos verificar aqui exemplos do uso do do. I like to do all kinds of things in my free time. I like to do all kinds of things in my free time. Eu gosto de fazer todos os tipos de coisas nas minhas horas vagas. Então aqui nós temos, o verbo do aqui sendo utilizado nessa frase. E por que eu estou utilizando do? Porque o pronome que nós temos nessa frase é o I. Nós verificamos que sempre após os pronomes I, you, we, they, nós vamos utilizar aí o do. Próxima frase. I do what I can. I do what I can. Eu faço o que eu posso. Estamos aqui utilizando do, por quê? Porque temos aqui o pronome pessoal I. Então, sempre que nós tivermos aí o pronome I, you, we, they, após ele, eu terei que utilizar o do. Nessa próxima frase, vamos acompanhar. Mary does important things here. Mary does important things here. Mary faz coisas importantes aqui. Percebam que agora eu já estou utilizando o does. Por quê? Porque Mary é o sujeito dessa oração e eu posso substituir o nome Mary pelo pronome she. Então eu também poderia falar aqui com relação a Mary. She does important things here. E nós aprendemos que, após os pronomes he, she e it, nós teremos que utilizar o does. Então aqui o verbo do está sendo conjugado porque ele está na terceira pessoa do singular. Neste caso, nós temos aqui ele sendo conjugado. Próxima frase. Do something. Do something. Faça alguma coisa. Então, aqui nós temos o do, não é? Então, aqui subentende-se que nós estamos utilizando o sujeito you, né? Então, se eu digo do something, é como se eu estivesse falando você faça alguma coisa. E nós já aprendemos que, após os pronomes I, you, we e o they, eu deveria utilizar o do. Mais um exemplo. I do my homework in the afternoon. I do my homework in the afternoon. Eu faço meu dever de casa à tarde. Eu estou utilizando aqui o do. Por quê? Porque ele está vindo após o pronome I. E sempre que eu tiver o pronome após o pronome I, you, we e o they, eu deveria utilizar o do na minha frase. Aqui nós chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês cliquem no link de descrição desse vídeo para baixar este material em formato de PDF para os seus estudos. E eu desejo que todos tenham um excelente estudo, no amor e na paz do Espírito Santo de Deus.